Olá, família. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos prender a luz. Hoje está um dia escuro acá. Eu vivo em Chile. Hoje está caindo o cielo acá de tanto que llueve. O cielo está negro. Bueno, já haviam alertas que ia chover muito. E, bueno, há que tomar os cuidados, há que sempre estar atento, né? Tudo. Esses momentos são cruciais para se preparar antes, né? Hermanos, e se o maior obstáculo para que Deus haga algo grande em sua vida não fuera tu falta de capacidade, sino tu falta de disponibilidade? Oi, que pesado, não? Não é sua falta de capacidade, sino tu falta de disponibilidade, de disposição. Senhor Jesus, ustedes conhecem pessoas, ou até mesmo ustedes, que llevam anos esperando que Deus las use. Oram para isso, pero siguen creyendo que primeiro devem ser mais fortes, mais preparadas, mais capacitadas espiritualmente ou até humanamente. Sem dar-se conta, vivem atrapadas entre o orgulho e o desânimo. Já, eu não sou demasiado capaz, pero me sinto capaz. Que dúvida, não? Que maneira mala de viver. Recordo que houve um momento em minha vida que eu pensava no mesmo, irmãos. Orava para o Senhor, Senhor, já não tem. Até que foi um momento que me dei conta que não tinha forças mais, já não sou uma pessoa indicada. Há outros muito mais preparados que eu. Hasta hoje penso isso, irmãos. Eu não me sinto capaz. Eu não me sinto capaz, de verdade. Creia que essa sensação de incapacidade era humildade. Pero Deus começou a mostrar que Ele nunca ha buscado pessoas perfeitas. Sempre ha buscado corações dispostos. Se percebe a diferença? Não é ser perfeito, não é ser preparado. Não, Deus não necessita isso, irmãos. É você estar realmente disponível para o Senhor. Abraão hizo uma búsqueda, ele não conhecia o Senhor, mas ele buscava um Deus vivo. Jacob peleou por las bendições de Deus. José nunca abandonou o Senhor, ele sempre creyó. E aí temos por toda a Bíblia várias provações, vários momentos onde o Senhor apareceu, vários momentos onde as pessoas, antes de ver, já buscavam o Senhor. E é isso que temos que entender, que há que ter uma búsqueda, pero não é só buscar, tem que buscar, pero estar disponível. O que é estar disponível? É deixar seus conceitos humanos para trás e saber que Deus vai lhe dar a capacidade. Então, Luciano, eu não necessito ler a Bíblia, porque o Senhor vai colocar as palavras em minha boca. De certa maneira, sim, pero recuerda a parábola de las vírgenes. La mitad tenía aceite, la outra mitad não. E o aceite é o quanto de Deus temos em nós. Como podemos llenar de Deus? Praticando sua palavra. Não é só doutrina morta, irmãos. Não é só doutrina, não é só saber a palavra. É praticar a palavra, é fazer que a palavra seja algo vivo. Você tem que expressar a Cristo. Amém? Quizás hoje, tu também poderias sentir assim, irmão, que talvez é capaz de algumas coisas, pero para Deus é incapaz. Amém? Talvez pensa que tu tempo já passou,
Que outros, tem gente que pensa que, eu estou muito viejo, eu já não tenho forças, que eu tenho minha família, isso é para os jovens. Tem gente que pensa que cometisse demasiados erros, que está sempre se juzgando, eu sou um pecador e sou muita coisa, entende? Eu sou incapaz, não sou justo, não estou capacitado para isso, não sou digno disso. O que Deus pode usar em qualquer irmão, é todo o que você tem. A questão aí, irmão, não é o quanto você vai oferecer a Deus, é se você vai oferecer ou não. E oferecer seu coração. A capacidade, Deus lhe dá. A destreza, Deus lhe dá. Se alguma vez, irmão, lo has sentido, que quédate hasta el final, porque esse sentimento, porque a história, por exemplo, de Moisés, pode cambiar por completo a forma em que vês tu chamado. É muito importante entender o chamado de Moisés, irmãos. É muito importante, porque Moisés caminhou no deserto solamente, ele a princípio se sentia capaz, mas ao final se sentia incapaz. E Deus mostrou para ele que nenhuma das duas maneiras estavam corretas. Quem capacita é Deus. Quem dá o preparo é Deus. Entende? A questão é, você está disponível para ouvir a Deus e fazer a vontade de Deus? Amém? Isso é forte. É forte, não é fácil, não é sencillo. E é o que a maioria dos cristianos, infelizmente, rechaçam. Senhor Jesus, pero antes de continuar, quero dar-te a bem-vinda. Meu nome é Luciano Miranda. Esse é o canal Imersos em Cristo. Mi desejo é que cada vídeo seja um momento para acercar-nos mais ao Senhor e assim uma verdadeira imersão em sua palavra. Amém? Por isso, se essa mensagem está falando no seu coração, lhe invito. Deixa seu like, suscríbete ao canal, ativa a campana para receber todas as mensagens e vamos juntos nessa caminhada receber a palavra de Deus e juntos seguiremos crescendo em Cristo. Eu também tenho muito que crescer, irmãos, muito que crescer. Amém, Senhor Jesus. Amém? Vamos à nossa reflexão bíblica. Senhor Jesus, lava-nos com tu sangue, Senhor. Senhor Jesus, nos dê a capacidade de entender sua palavra. Nós não somos capazes, vazia nosso ser natural, nosso viejo homem, e que possamos ser llenos de tu Espírito. Dia a dia, ganhar mais de ti. Amém, Senhor Jesus. A história de Moisés. Mira, a vida de Moisés nos ensina uma das lições mais profundas de toda a Bíblia. Acompanhe comigo. Quando tinha 40 anos, Moisés confiava plenamente em sua capacidade. Ele pensava que podia liberar o povo do Egito com sua inteligência, sua preparação e sua força. Pero fracassou. Deus todavia não podia usar a um homem que confiava em si mesmo. Porque de quem era a glória, irmãos? Temos que entender. Deus não quer que você haga as coisas, porque se você hace por você mesmo, seu coração vai começar a llenar de orgulho. Mira, bater no peito e falar, eu lo hice para Deus, eu sou capaz de fazer o que Deus faz. Na Bíblia há um caso desse, né? E esse foi tirado do cielo e lançado, né? E hoje é inimigo de Deus, né? Ele se sentiu igual ao Altíssimo. Ele era capaz. Ele foi hecho de maneira preciosa. Lá como a Bíblia demonstra, Satanás, ao início, Lúcifer, até então, era precioso, irmão. Pero seu coração llenou de orgulho. E é o que Deus quer evitar, que nós outros llenemos de orgulho. Por isso é Deus quem dá a capacidade. E
na Bíblia tem várias passagens sobre isso. Vamos seguir nossa reflexão e vamos entender. Al final de los 40 anos en el deserto, 40 anos, os primeiros 40 anos de Moisés, ele se creía muito capaz. Foi lá e matou o egípcio, teve consequências, fugiu para o deserto e passou mais 40 anos. E já nesse momento ele já não se sentia capaz. Não sei, por a idade, ele se sentia pesado de língua, né? Pero é aí que Deus apareceu para ele. E incluso Moisés, quando Deus apareceu para ele, ele falou: "Eu não sou capaz, já não posso ser". Quando Deus o chamou, desde a sarça dentro, Moisés respondeu assim, irmão. Vamos ler Êxodo 4, versículo 10. Então dijo Moisés a Jeová: Ai, Senhor, nunca he sido homem de fácil palavra, nem antes, nem desde que tu hablas, nem desde que tu hablas a tu servo, porque sou tardo en el hablar e torpe de língua. Podem perceber no que Moisés habla que ele já não se sentia capaz, torpe de língua, pero na Bíblia não diz exatamente assim, pero imaginemos um pouco. Ele foi criado como um príncipe do Egito, entende? Você crê que Moisés não era capaz, irmãos? Humanamente, tudo que existia nessa época, recuerda que Egito era a civilização mais avançada dessa época. Você crê que Moisés não se creia capaz? Tanto que foi assim que ele atacou, quando ele foi visitar seus irmãos, ele atacou um egípcio, matou e pensava que nada ia saber. Só que justamente teria um hebreu, o que ele defendeu, e depois ele falaram o quê? E você agora vai matar também nós outros com isso a los tuyos? Quem te puso como juiz? Né? Lo juzgaram, ele pensando que ia ser el bien, pero saiu todo equivocado. Senhor Jesus. Parecia humildade, talvez, não? Pero em realidade, irmãos, a realidade seguia mirando demasiado a si mesmo. Tá? Porque mesmo na hora que nós estamos falando, ai, Senhor, é que eu não sou capaz, eu não posso fazer isso, não, eu não posso ir adelante porque não posso. Deixa de pensar em você mesmo, deixa de mirar demasiado a você. É o que eu lhe hablo. Não é crer-se capaz, pero tampouco não é crer-se incapaz. Deus não quer nenhum dos dois. Entende? Porque você tem que se esvaziar. Não crer que ser capaz, pero estar disponível. O que passa é que tem gente que habla, eu não sou capaz, e queda assim toda a vida. Nunca deixa que Deus trabalhe nela. Entende? Primeiro, Moisés sabia que confiar. Ele confiou demasiado em suas forças e agora ele confiava demasiado em suas debilidades. Eu posso falar que ele se escondia em suas debilidades nesse momento. Quantos de nós outros nos escondemos em nossas debilidades, irmãos? Em ambos casos, seus olhos estavam postos em Ele, sino em Deus. Aqui está uma observação muito grande. Os olhos de Moisés estavam postos em Ele, em sua força ou em sua debilidade, e não em Deus. Porque quando nós ponemos os olhos em Deus, aí vem a fé. Aí empezamos a obra de Deus. E então, mano, o Senhor respondeu com uma pergunta poderosa a Moisés. Pero foi poderosa. Vamos ali em Êxodo, capítulo 4, versículo 11 e 12. E Jeová lhe respondeu: Quem dio a boca ao homem? Mira que pergunta. Quem dio a boca ao homem? Ou quem hizo o mundo e al surdo, al que vê e al que
Senhor Jesús, al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que vayas de hablar. Entende, hermano? Hermano, peço desculpas, sim, apesar de campeei no grado de mis lentes, todavia estou com dificuldades de ler, não sei o que está passando comigo, vou ter que volver ao médico, pero estou tranquilo, hermanos. Estou tranquilo porque sempre há solução, há que confiar em Deus, amém? Pero sim, apresento um pouco de dificuldade em ver e ler, e assim me deixo, quando leio os versículos também me confundo um pouco as letras, por isso peço desculpa, amém? Pero volvendo à reflexão, mira que resposta tão extraordinária de Deus que ele deu a Moisés. Agora sim eres capaz, eu estarei contigo. Essa é a capacidade do homem. Quando Deus está com o homem se torna capaz, porque não é por la capacidade natural, é por la capacidade que vem de Deus. La obra espiritual é de Deus, é del Espírito. Essa ha sido sempre a diferença, hermanos. La obra nunca depende del hombre, depende del Deus que acompanha al hombre. O apóstolo Pablo entendeu perfeitamente esse princípio quando escreveu: porque nós somos la circuncisão. Vamos ler, Filipenses 3, capítulo 3, versículo 3. Porque nós somos la circuncisão, los que em espírito servimos a Deus e nos gloriamos em Cristo Jesús, não tendo confiança em la carne. Recuerda quando eu lhe falei que o que Deus não quer é que o homem glorie nas obras que ele mesmo hace, porque o inimigo também se gloriou, ele se gloriava no que ele fazia, porque ele se sentia muito capaz. Deus não quer isso. Deus não quer isso. A glória é de Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Não há que confiar na carne, hermano. Não há que confiar na carne. Teremos que buscar ser capacitados, sim, pero nunca será demasiado capaz, a não ser quando você põe todo isso, entrega a Cristo e Ele vai transformar realmente. Tem uma outra parte, uma outra passagem que é 2 Coríntios 19, 2. Vamos pôr aqui, vamos ler junto. E me ha dicho, basta-te mi gracia, porque mi poder se perfecciona em la debilidade. Portanto, de buena gana me gloriaré más bien em mis debilidades, para que repose sobre mim el poder de Cristo. Entende, mano? Mais do que você se crer, fica na sua debilidade. Creia realmente que sua capacidade não é nada perante de Deus. Pero tenha um descanso, porque a capacidade vem de Cristo. Ele pega tudo isso e realmente te capacita. Já? Quando deixamos de depender, né, de nós mesmos, o poder de Cristo empieza a se manifestar. Aí Deus trabalha. Você vai ver assim, nossa, realmente eu não seria capaz disso. Quantas coisas estão acontecendo, não? E como isso pode aplicar na nossa vida, né, irmãos? Quizás hoje tu te pareças muito a Moisés. Talvez leva anos dizendo: eu não sei falar, eu não sou capaz, eu não tenho suficientemente conhecimento, eu não sou digno, eu não sou espiritual. Uma resposta que eu sempre escuto é: eu não tenho tempo, eu não tenho forças, Senhor Jesus. É difícil até de escutar isso, né, mano? Imagina a visão de Moisés quando ele viu a sarça queimando, né? Ele viu o fogo na sarça
pero não se consumia a sarça. Deus, o que representa isso é que Deus não necessita sua força, Deus não necessita sua capacidade, Ele necessita de você, de um coração disponível. Deus não está buscando pessoas que creem ser suficientes. Observe, que creiam ser suficiente. Ele está buscando homens e mulheres que lhe permitam atuar, que sejam disponíveis para Ele. Há pessoas que esperam sentir-se completamente preparadas para servir ao Senhor. Eu já escutei, irmãos, em alguns lugares, que falam assim: não, para que você seja bautizado, você tem que ter um conhecimento de Deus. De onde está isso na Bíblia? Que fala assim, todo aquele, basta crer no Senhor, declarar que Ele é seu Senhor e Salvador. É isso que diz a Bíblia. E tem gente que fica añadindo coisas. Não, que você tem que ter um conhecimento de Cristo. Quando? Entende o que eu estou falando? O homem põe coisas na cabeça, põe critérios, cria situações que prejudicam a obra de Deus. Oh, Senhor Jesus, e sabe o que, mano? Quando você pensa ou tenta ser capaz para o Senhor, pode ser que, e provavelmente esse dia nunca vai chegar, porque Deus não chama a los preparados, Deus prepara a los llamados. Mira a diferença. Deus, Ele não busca los preparados, Ele prepara a los llamados. Quizás o Senhor te está invitando a hablar-lhe a um familiar de Cristo, a um amigo, servir em tua igreja, em seu local de reuniões, predicar o evangelho. Predicar o evangelho, irmão, de verdade é maravilhoso. Quantas vezes eu pergunto a você, quantos anos você está na vida da igreja? No início, você queimava seu coração, saía lá, predicava, e hoje em dia já não predica. Eu estive recentemente com um pastor, até chamei ele, que no local que eu reúno tem um centro de aperfeiçoamento de predicação do evangelho. Os jovens saem lá, mano. E a pergunta é sencilla para a pessoa. Pergunta para uma pessoa na calle e pergunta: pode orar por você? Não querem ensinar doutrina, palavras, é uma oração, irmão. E aí, quando a pessoa está disponível, eles têm 4 pontos, já? Esses 4 pontos é uma reflexão em la palavra de Deus. E eles fazem uma oração em cima de um sentimento de eles ou o sentimento que a pessoa elija, já? E é impressionante quando esses jovens saem, como o poder de Deus opera e alcança o coração das pessoas. Tem pessoas que se quebrantam na hora e começam a orar, irmão. Isso é servir a Deus, é deixar aquele espírito. São jovens, irmão, estou falando às vezes de jovens de 6 anos. Você crê que eles têm mais capacidade de Bíblia do que você, que está há 20 anos na vida da igreja? E é impressionante o que um jovem desse faz, porque ele não tem medo, ele depende de Deus. Amém? É maravilhoso, irmão. Por isso, irmão, o Senhor está te invitando a predicar o evangelho, que sabe começar seu ministério, reconciliar com alguém. E o único obstáculo, irmão, eres tu mesmo. Pergunta-te isso. Mientras Moisés mirou sua incapacidade, permaneceu detenido. Pero quando começou a mirar a Deus em la salsa, quando ele viu a Deus em la salsa, el yo soy, a história cambiou para sempre. Será que sua mirada não está equivocada, irmão? Você está mirando muito a você e não ao Senhor? Cristo quer ocupar toda a sua vida, irmão. Ele não quer ser um visitante ocasional em seu coração. Ele quer governar seus pensamentos, sua emoção, suas decisões e tu futuro.
é sua alma, porque nós fomos hechos alma vivente. O que é a alma? Mente, vontade e emoção. Essas três coisas têm que ser subjugadas por Cristo. Cristo quer dominar tudo isso em ti, irmão. Sua emoção, para que você não se ire, para que você seja uma pessoa, um pacificador, alguém tranquilo. Difícil, irmãos, há momentos de ira, pero o Senhor vai tratando, né? Minha mamãe deve estar rindo na hora, porque ela sempre me chamou de nervosito, né? Pero é assim, mano, o Senhor que vai deixando. Quem me escute hoje falando assim, fala, não, que calma. Mano, não fui sempre assim, pelo contrário, sempre fui de muita peleia. Pero o Senhor vai transformando, irmãos. O Senhor vai governando nossas emoções. Sabe o que disse ali? Tem uma passagem muito bonita que é em Efésios, capítulo 3, versículo 3. Para que habite Cristo por la fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e cimentados em amor, para que habite Cristo. Quando Cristo habita em você, mano, nós outros vamos nos firmando, nós outros vamos quedando sólidos em la obra de Deus. Aí Deus vai encontrando espaço para trabalhar em nós outros. Aí nós outros vai aumentando a fé, porque nós outros vemos como Deus opera em nós outros. É tudo que Deus quer, Ele quer operar em você. Pero para isso, tem que estar disponível. A palavra habitar aqui, irmão, significa estabelecer com o Senhor que você é a casa de Deus. Jesus não quer solamente entrar em ti, Ele quer viver em ti, Ele quer governar, Ele quer ser o dueño dessa casa, Ele quer morar com você. Por isso é muito importante ter essa visão, irmão. É o que a Bíblia nos diz. Ou vocês estão, ou eu estou equivocado, quando leamos aqui Efésios 3, para que habite Cristo por la fé em vossos corações. Será que eu estou equivocado? Leia, pode buscar a tradução, que vai ver exatamente isso, irmãos. É a morada para que Cristo habite em nós, vive em nós. Por isso é muito importante entregar seu coração ao Senhor, porque Deus quer te transformar. Pero muitas vezes você mesmo é a principal pedra de tropeço para Deus e para você mesmo também. Amém? Vamos cerrar nossos olhos, aquietar nosso coração agora. Vamos conversar com Deus, vamos fazer uma oração. Amém? Vamos falar com Deus, reconhecer que muitas vezes hemos confiado demasiado em nossas forças. Há ocasiões, que hemos permitido que o medo, o sentimento de incapacidade nos paralisem e não deixamos que Deus vá adelante, porque nos creemos demasiado, miramos a nós outros e falamos, não, eu sou muito incapaz. Ai, não, eu sou humilde porque eu vejo que sou incapaz. Não, irmão, não é por aí. Amém? Senhor Jesus, Padre amado, perdona-nos, Senhor, por mirar mas a nossas limitações que tu poder. Senhor Jesus, graças porque tu não chama a los mais capazes. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, senão que capacita, Senhor. O Senhor capacita aqueles que respondem a seu chamado, Senhor. Hoje, Senhor, abrimos completamente nosso coração para que Cristo não seja solamente um visitante, sino que o Senhor venha de forma absoluta e habite em nós, em nossa vida, em nosso ser. Governe nossos pensamentos, nossas emoções, Senhor, nossas palavras e nossas decisões. Llena-nos com tu Espírito e põe, Senhor, em nossa boca, Senhor, as palavras que tu deseias que hablemos, Senhor Jesus. As palavras que tu deseias, Senhor Jesus. Dai-nos valentia para obedecer,
aun quando sintamos com muito temor. Fortalece-nos a fé de cada pessoa, Senhor. Cada pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento, fortalece, Senhor. Rompe toda, Senhor, toda a cadeia de inseguridade, de desânimo, de medo e incredulidade, Senhor. Que cada um pueda experimentar Tu presença, Senhor. Possa experimentar Sua presença e descobrir que se Tu estás conosco, nada será impossível. Senhor Jesus, te pedimos sus bendiciones a cada hogar, Senhor, apresentado aqui, a cada família, Senhor, que esteja representada nesse vídeo, Senhor. Protege a tus hijos de todo mal, de todo acidente, de toda enfermidade, de toda obra do inimigo e de todas as trampas de Satanás, Senhor Jesus. Que Tu paz, Tu graça e Tu amor acompanhe cada pessoa hoje, Senhor, durante o dia de hoje e eternamente, Senhor. E que possamos, Senhor, viver, Senhor Jesus, queremos viver recordando sempre que não somos nós quienes hacemos Tu obra, sino Cristo vivendo em nós realiza as obras. Amém? Em el poderoso nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão. Hermanos, se essa mensagem tocou seu coração, deixa seu like, deixa comentário, né? Que o Senhor lhe bendiga. Queria lhe pedir, agora no canal, nós fizemos um vídeo, que é a oração da noite, né? Tem gente que lhe gusta escutar uma oração, é grande, é largo, sim, o vídeo são 6 horas, mas isso é para que você possa escutar, já, começar a dormir, tá, de uma maneira bem clara. Ali eu hablo de salmos, provérbios, passagens bíblicas, já, tudo para te obedecer na noite, obedecer sua casa, seu hogar. Tente dormir relaxado, deixe o vídeo passando isso. Além de tudo, irmãos, ajuda que Deus entre em sua casa mais fácil, porque a palavra hace o trabalho, a vontade de Deus, e também me ajuda muito, porque eu necessito cumprir as horas de visualização. Por isso, se você vê a oração da noite, al final, deixe o vídeo, empiece a dormir e deixe tocando, irmão. Deixe tocando, são 6 horas ali, e deixe que isso vá até o final. Se está no seu celular, deixe no celular, deixe o celular no cantito, não volve a mexer nele, e ele vai tocar toda a noite. Vai me ajudar, vai ajudar a vocês vão estar dormindo, escutando a palavra de Deus. Eu hice essa oração, foram 3 dias orando, já, para montar esse vídeo. Foi muito buena. Empecé ayer e de verdade foi muito bueno. Nos comentários, eu dormi toda a noite, de verdade acordei super bem. E é isso que quero para vocês. Amém? Amém, irmãos. Que a paz de Cristo esteja com vocês. Que o Senhor bendiga. Recuerden, Jesus Cristo é nosso Senhor. Amém, amém. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo vídeo.